O som do portão de ferro ecoou pela manhã silenciosa como um grito de liberdade há muito tempo contido. Isabela parou diante da imponente mansão Montenegro, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a bolsa de enfermagem com força. O casarão colonial se erguia majestoso à sua frente, com suas paredes brancas ornamentadas por detalhes em pedra e janelas de vidro colorido que refletiam a luz dourada do sol nascente. Aos 23 anos, ela havia imaginado muitas coisas sobre seu primeiro emprego como enfermeira particular, mas nunca havia imaginado que seria em um lugar assim, onde o luxo parecia sussurrar histórias de tempos melhores através de cada coluna de mármore e cada roseira perfeitamente podada. Ela respirou fundo, sentindo o ar carregado do perfume de jasmins que ladeavam a entrada principal. Em sua mente ecoavam as palavras claras do contrato assinado há 3 dias. Cuidados básicos de higiene pessoal, incluindo banho diário, medicação conforme prescrição médica, acompanhamento fisioterapêutico e supervisão geral da saúde do paciente. Relacionamento estritamente profissional. O contrato havia sido específico, quase frio em sua objetividade. Não havia menção de companhia, conversa prolongada ou qualquer tipo de envolvimento emocional. Era um trabalho técnico, prático, bem remunerado. Exatamente o que uma enfermeira recém-formada precisava para começar a construir sua carreira. A porta principal se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos presos em um coque severo, a observou com olhos calculistas. Dona Marta, a governanta, como Isabela logo descobriria, tinha o dom de comunicar volumes inteiros apenas com o franzir das sobrancelhas. A senhorita deve ser a nova enfermeira, disse Dona Marta, sua voz carregando um tom que oscilava entre a cortesia profissional e uma frieza quase palpável. Espero que esteja preparada para seguir à risca as instruções. O jovem Rafael precisa de cuidados específicos, nada além disso. Isabela assentiu, tentando projetar mais confiança do que realmente sentia. Li todos os relatórios médicos e o contrato de trabalho. Entendo que minha função é estritamente técnica, higiene, medicação, exercícios prescritos. Exato. Dona Marta a estudou com aprovação. As outras enfermeiras tentaram se envolver demais. Achavam que podiam ajudar além do necessário. O Sr. Montenegro pai foi muito claro. Queremos profissionalismo, não piedade. Enquanto caminhavam pelos corredores da mansão, Isabela se viu absorvendo cada detalhe do ambiente. O chão de mármore italiano refletia os raios de sol que entravam pelas janelas altas, criando padrões dançantes nas paredes adornadas com pinturas antigas. Retratos de família observavam sua passagem com olhares solenes. Gerações de montenegros que haviam construído um império de negócios e deixado como legado aquele palácio urbano. O horário é rígido. Dona Marta continuou explicando enquanto subiam uma escadaria elegante. Banho às 8 da manhã, medicação às 9, exercícios fisioterapêuticos às 10, almoço supervisionado ao meio-dia, medicação da tarde às 2, outro banho às 6 da tarde. Nada de conversas desnecessárias, nada de tentativas de animar o paciente. O trabalho é cuidar do corpo, não da mente. Isabela franziu ligeiramente as sobrancelhas. A abordagem parecia excessivamente mecânica, quase desumana, mas ela era nova naquele ambiente e sabia que precisava seguir as regras estabelecidas. Entendo, ela disse. E quanto tempo cada procedimento deve durar? O banho, cerca de 40 minutos. Ele tem mobilidade limitada nas pernas, então requer assistência total. Os exercícios 1 hora. O resto é supervisão à distância. Dona Marta parou diante de uma porta dupla de madeira escura. Lembre-se, você está aqui para trabalhar, não para fazer amizades. Os passos ecoavam, e Isabela notou
como cada som parecia amplificado pelo silêncio que dominava a casa. Onde estavam as vozes, as risadas, os ruídos normais de uma família vivendo? Era como se a mansão inteira estivesse suspensa em uma pausa eterna, esperando por algo, ou alguém, que devolvesse vida àquelas paredes. O acidente foi há 8 meses. Dona Marta falou sem diminuir o passo, sua voz ecoando no corredor. Desde então, tivemos 5 enfermeiras. Nenhuma ficou mais que 2 semanas. Todas tentaram fazer mais do que deveriam. Por quê? Isabela perguntou, embora parte dela já suspeitasse da resposta. Porque começaram a se importar. E quando se importa, se machuca. O jovem Rafael não quer conexões. Ele quer que façam o trabalho e o deixem em paz. A governanta parou diante da porta ornamentada com entalhes intrincados. Antes do acidente, ele era diferente, cheio de vida, sempre rindo, sempre planejando a próxima aventura. Dirigia as empresas da família, viajava pelo mundo, escalava montanhas, vivia intensamente. A dor na voz de Dona Marta era genuína e Isabela sentiu uma pontada de compaixão. E agora? Ela perguntou suavemente. Agora ele só quer sobreviver aos dias, e nossa função é garantir que ele se mantenha limpo, medicado e fisicamente estável. Nada mais. Dona Marta bateu levemente na porta, mas não esperou resposta antes de abri-la. Senhor Rafael, a nova enfermeira chegou. Ela entende suas funções. O quarto que se abriu diante de Isabela era uma contradição visual. Amplo e luxuoso, com uma vista deslumbrante do jardim através de janelas francesas, mas mergulhado em uma penumbra quase deliberada. As cortinas pesadas bloqueavam a maior parte da luz natural, criando um ambiente de eterna tarde melancólica. E lá, de costas para elas, diante da janela, estava Rafael. Mesmo sentado na cadeira de rodas, Isabela podia perceber que ele havia sido um homem imponente. Os ombros largos sob a camisa casual não conseguiam disfarçar a postura que oscilava entre altivez e derrota. Os cabelos escuros, ligeiramente desalinhados, sugeriam alguém que havia parado de se importar com aparências. Ele não se virou quando elas entraram. Mais uma, ele disse, sua voz profunda carregando um tom de cansaço que parecia vir de muito mais fundo que a simples fadiga física. Deixe-me adivinhar, você também acha que pode me curar com conversas inspiradoras e sorrisos forçados? Dona Marta lançou um olhar significativo para Isabela antes de responder. Esta aqui entende que está apenas para os cuidados básicos, nada mais. Ótimo. Rafael murmurou. Pelo menos alguém leu o contrato. A governanta se retirou discretamente, fechando a porta atrás de si e deixando Isabela sozinha com seu novo paciente. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensões não ditas. Isabela permaneceu parada por um momento, estudando a figura solitária diante da janela. Havia algo na postura dele, na forma como seus dedos tamborilavam impacientes no braço da cadeira, que falava mais de raiva contida do que de resignação. Meu nome é Isabela, ela disse finalmente, mantendo um tom profissional. Sou sua nova enfermeira. Estou aqui para cuidar de suas necessidades básicas de higiene e saúde. Necessidades básicas. Ele repetiu sem se virar, e havia uma ironia amarga em sua voz, como se eu fosse um animal que precisa ser alimentado e lavado. A acidez na voz dele poderia ter ferido, mas Isabela havia sido treinada para manter a objetividade profissional. Na residência hospitalar, havia aprendido a separar as emoções do trabalho técnico. É minha primeira semana aqui, ela disse, pegando um cronograma da mesa próxima. Vou seguir exatamente a rotina estabelecida. Banho às 8, medicação às 9, fisioterapia às 10. Rafael finalmente se virou, e o impacto de vê-lo de frente quase fez Isabela perder o fôlego. Ele era, sem dúvida, um homem bonito,
Traços aristocráticos, olhos verdes que poderiam ser deslumbrantes se não estivessem tão carregados de amargura, uma mandíbula forte que falava de determinação. Mas era a dor visível naqueles olhos que a atingiu com mais força. Pelo menos você é honesta sobre ser apenas uma funcionária, ele disse, analisando-a de cima a baixo. As outras fingiam que se importavam. Meu trabalho é cuidar da sua saúde física, Isabela respondeu, mantendo o tom neutro. Vou fazer isso da melhor forma possível. Saúde física, ele repetiu, e havia uma ironia cruel em sua voz, como se fosse possível separar o corpo da mente. Isabela se aproximou da mesa onde estavam organizados os medicamentos. Era uma coleção impressionante. Analgésicos, anti-inflamatórios, medicamentos para circulação, vitaminas específicas, tudo etiquetado com precisão militar. Seus medicamentos estão organizados por horário, ela disse, verificando os rótulos. Vejo que há um esquema bem estabelecido. Sim, muito eficiente. Pílulas coloridas para manter a máquina funcionando. Rafael observou enquanto ela examinava cada frasco. Diga-me, enfermeira Isabela, quanto estão pagando para você me dar banho como se eu fosse uma criança? A pergunta foi feita para chocar, para estabelecer o tom da relação como puramente transacional. Isabela respirou fundo antes de responder. Estão pagando o suficiente para eu fazer meu trabalho com competência e respeito, ela disse calmamente, independente das circunstâncias. Algo passou pelo rosto dele. Surpresa, talvez? Era claro que ele esperava uma reação mais defensiva. Respeito, ele murmurou. Palavra interessante para alguém que vai literalmente me lavar como uma criança incapaz. Isabela se virou para encará-lo diretamente. Dar banho em alguém não é desrespeitoso quando é feito profissionalmente. É cuidado médico. Cuidado médico, Rafael repetiu, e havia algo no tom dele que ela não conseguia decifrar. Você realmente consegue ver isso como apenas um procedimento técnico? É o que é, ela disse, embora algo dentro dela já questionasse a simplicidade dessa afirmação. Rafael a observou por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeças particularmente desafiador. Seus olhos a escanearam de cima a baixo, não de forma desrespeitosa, mas analítica. Quantos anos você tem? Ele perguntou. 23. Recém-formada, então. Há 6 meses. E este é seu primeiro trabalho como enfermeira particular? Sim, Rafael assentiu lentamente. Então, você ainda acredita que pode manter tudo puramente profissional, que pode cuidar do corpo de alguém sem se envolver com a pessoa? Posso e vou, Isabela respondeu com firmeza. Veremos, ele disse, virando-se novamente para a janela. O banho é às 8. São 7h40 agora. Sugiro que você prepare tudo o que precisa. E enfermeira? Sim? Não tente conversar durante o banho. Não tente me animar. Não tente fazer nada além do que está sendo paga para fazer. Isabela assentiu, embora ele não pudesse ver. Entendido. Ela passou os próximos 15 minutos preparando tudo meticulosamente. Verificou a temperatura da água, organizou toalhas limpas, preparou os produtos de higiene. Tudo estava sendo feito conforme os protocolos que havia aprendido, mas ela não conseguia ignorar a estranha tensão que crescia em seu estômago. Era apenas um procedimento de rotina, ela repetia para si mesma. Algo que havia feito dezenas de vezes durante os estágios. A única diferença era que desta vez seria em um ambiente privado, com um paciente que claramente ressentia cada segundo da experiência. Quando o relógio marcou 8 horas, ela bateu levemente na porta do banheiro adjacente. Está na hora, ela disse simplesmente. O som da cadeira de rodas se aproximando foi sua única resposta. O banheiro era luxuoso. Mármore branco, chuveiro adaptado com banco, barras de apoio instaladas estrategicamente. Tudo havia sido modificado para acomodar suas necessidades,
mas feito com tal elegância que não parecia clínico. Rafael parou a cadeira perto do banco do chuveiro e ficou olhando para a água corrente. Seus ombros estavam tensos e Isabela podia ver a luta interna que ele travava entre a necessidade prática e o orgulho ferido. "Posso começar?" ela perguntou profissionalmente. Ele assentiu sem olhar para ela. Isabela havia feito aquilo muitas vezes antes, mas nunca havia sentido suas mãos tremerem ligeiramente enquanto ajudava um paciente. Havia algo na vulnerabilidade forçada da situação, na intimidade não desejada, que a afetava de uma forma que ela não conseguia explicar. Rafael cooperou silenciosamente, permitindo que ela o ajudasse com a transferência para o banco do chuveiro. Seus braços eram surpreendentemente fortes, e ela notou como ele fazia questão de ajudar no que podia, mantendo o máximo de dignidade possível no processo. "A água está boa?" ela perguntou, testando a temperatura. "Está", ele respondeu curtamente. O banho foi realizado em completo silêncio profissional. Isabela focou inteiramente na tarefa, tratando cada movimento como o procedimento médico que tecnicamente era. Mas era impossível ignorar que estava cuidando não apenas de um paciente, mas de um homem jovem, ferido, orgulhoso, que havia perdido não apenas o uso das pernas, mas claramente muito mais. Quando terminou, ela o ajudou a se secar e vestir roupas limpas com a mesma eficiência clínica. Em nenhum momento houve conversas desnecessárias, comentários pessoais ou tentativas de quebrar o gelo. "Pronto", ela disse quando tudo estava concluído. "Medicação em 15 minutos." Rafael voltou para o quarto principal sem uma palavra e Isabela começou a organizar o banheiro. Suas mãos estavam ligeiramente trêmulas e ela se forçou a respirar fundo. Era apenas o primeiro dia, ela disse a si mesma. Ficaria mais fácil com o tempo. Mas enquanto observava Rafael retomar sua posição diante da janela, algo dentro dela questionava se realmente seria possível manter aquela distância clínica. Havia alguma coisa na solidão dele, na dignidade silenciosa com que ele enfrentava sua situação, que tocava em algo profundo dentro dela. Não. Ela se corrigiu firmemente. Era seu trabalho. Ela daria banho nele, administraria seus medicamentos, supervisionaria seus exercícios. Nada mais. Era para isso que estava sendo paga. Mas enquanto preparava a medicação matinal, ela não conseguia tirar da mente a expressão nos olhos verdes dele, quando a água do chuveiro escorreu pelo seu rosto. Uma mistura de gratidão relutante e tristeza profunda que falava de uma alma em processo de cicatrização. Era apenas trabalho, ela repetiu para si mesma mais uma vez, mas uma pequena voz interior já sussurrava que talvez não fosse tão simples assim. Os primeiros 5 dias seguiram um padrão rigorosamente mecânico. Isabela chegava pontualmente às 7:30 da manhã, preparava tudo para o banho das 8, administrava medicamentos no horário exato, supervisionava os exercícios de fisioterapia e mantinha uma distância profissional que parecia satisfazer tanto Rafael quanto a vigilante Dona Marta. Mas Isabela estava começando a perceber coisas que não constavam em nenhum relatório médico. Rafael era destro, mas favorecia ligeiramente a mão esquerda quando escrevia, sinal de que provavelmente havia quebrado a direita no acidente, e ainda sentia desconforto. Ele fechava os olhos por alguns segundos extras quando tomava o analgésico mais forte da manhã, como se estivesse mentalmente se preparando para enfrentar o dia. E sempre, ele olhava para o jardim com uma expressão que ela estava aprendendo a reconhecer como saudade pura. Durante o banho matinal da terça-feira, ela notou algo mais. "Você tem cicatrizes de cirurgia na coluna", ela comentou profissionalmente enquanto ajudava a lavar suas costas. "Quantas cirurgias foram?" Rafael ficou tenso sob suas mãos. 3, ele respondeu depois de uma pausa. "Por que pergunta?" "Protocolo. Preciso saber sobre qualquer sensibilidade na região para evitar pressão excessiva."
Era mentira. Ela havia lido todos os relatórios médicos e sabia exatamente quantas cirurgias ele havia feito. Mas havia algo na forma como ele falava sobre o acidente, ou melhor, como ele não falava, que despertava sua curiosidade profissional. A última foi há 4 meses, ele disse, sua voz cuidadosamente neutra. Os médicos disseram que era a única chance de recuperar alguma sensibilidade. E funcionou? Silêncio. Isabela continuou lavando suas costas com movimentos suaves e profissionais, mas podia sentir a tensão irradiando dos músculos dele. Não, ele disse finalmente. Não funcionou. Havia tanto peso nessas 2 palavras que Isabela quase parou o que estava fazendo. Ela havia cuidado de muitos pacientes com lesões na medula espinhal durante seus estágios, mas nunca havia sentido tanto a dor emocional por trás da condição física. Sinto muito, ela disse suavemente, antes de conseguir se controlar. Rafael se virou ligeiramente para olhá-la, surpresa genuína em seus olhos verdes. Você sente mesmo, não sente? Não é apenas algo que as pessoas dizem. Isabela percebeu que havia cruzado uma linha. O contrato era claro, relacionamento estritamente profissional. Mas havia algo na vulnerabilidade momentânea dele que tornava impossível voltar atrás completamente. Sim, ela admitiu. Sinto. Eles se olharam por um momento que durou mais do que qualquer interação anterior. E Isabela sentiu algo mudar no ar entre eles. Não era romantismo, ainda não, mas era reconhecimento mútuo de humanidade. Obrigado, Rafael disse quietly. Fazia tempo que alguém realmente... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Isabela entendeu. Depois disso, os banhos se tornaram ligeiramente menos tensos. Rafael parou de tratá-la como se ela fosse invisível e começou a responder quando ela fazia perguntas técnicas sobre seu conforto. Não eram conversas, ainda eram apenas trocas profissionais necessárias, mas havia um reconhecimento mútuo de que eram 2 pessoas reais lidando com uma situação difícil. Na quinta-feira, durante a sessão de fisioterapia, Isabela notou que Rafael estava executando os exercícios com menos vigor que o usual. Dor nas costas? Ela perguntou, observando-o lutar com um exercício de fortalecimento dos braços. Um pouco, ele admitiu relutantemente. Podemos ajustar os exercícios. Não há necessidade de forçar além do confortável. Rafael parou o exercício e a olhou com uma expressão que ela estava aprendendo a reconhecer como surpresa. Era como se ele estivesse constantemente espantado quando ela demonstrava consideração profissional básica. As outras enfermeiras, ele disse lentamente, elas sempre insistiam que eu tinha que fazer todos os exercícios completamente, mesmo quando eu disse que estava doendo. Disseram que era para meu próprio bem. Isabela franziu as sobrancelhas. Forçar exercícios quando há dor pode causar lesões adicionais. Isso é contraproducente. Eu disse isso para elas. E elas não ouviram? Elas achavam que sabiam melhor que eu sobre meu próprio corpo. Havia amargura em sua voz, mas também algo mais. Uma gratidão cautelosa pelo fato de Isabela estar realmente ouvindo. Vamos tentar exercícios modificados hoje, ela disse, ajustando o equipamento. Você conhece seus limites melhor que qualquer um. Durante os exercícios adaptados, Rafael trabalhou com mais energia e foco do que ela havia visto antes. Era como se o simples ato de ser ouvido e respeitado tivesse renovado sua motivação. Melhor? Ela perguntou quando eles terminaram. Muito melhor, ele admitiu. Obrigado por ouvir. É meu trabalho. Isabela disse automaticamente, mas mesmo enquanto as palavras saíam de sua boca, ela sabia que não era completamente verdade. Seu trabalho, conforme definido pelo contrato, era supervisionar exercícios prescritos, não adaptá-los com base no feedback do paciente. Mas parecia a coisa certa a fazer.
Na sexta-feira, o padrão cuidadosamente estabelecido foi interrompido por uma tempestade inesperada. Isabela estava preparando o banho matinal quando ouviu um estrondo de trovão que fez as janelas tremerem. O quarto de Rafael, já naturalmente escuro devido às cortinas pesadas, ficou ainda mais sombrio quando as nuvens bloquearam completamente o sol. Parece que vai ser um dia interessante, ela comentou, testando a temperatura da água. Eu costumava amar tempestades, Rafael disse inesperadamente. Era a primeira vez que ele havia oferecido informação pessoal sem ser perguntado. Isabela parou o que estava fazendo. Costumava? Antes do acidente, eu sempre ficava do lado de fora durante tempestades. Achava que havia algo energizante sobre elas, a sensação de poder da natureza. Outra rajada de vento fez as janelas sacudirem, e um flash de relâmpago iluminou brevemente o quarto. E agora? Ela perguntou suavemente. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Agora elas me lembram de que estou preso aqui dentro. O banho daquela manhã foi diferente. Não apenas por causa da tempestade lá fora, mas porque algo havia mudado entre eles. Rafael não estava mais completamente fechado e Isabela não estava mais conseguindo manter a distância emocional completa. Enquanto ela ajudava a lavar seu cabelo, ele fechou os olhos e por um momento pareceu mais relaxado do que ela jamais o havia visto. Você tem um toque suave, ele disse inesperadamente. Isabela quase deixou cair o shampoo. Era o primeiro comentário pessoal, quase íntimo, que ele havia feito sobre seus cuidados. Obrigada, ela disse, tentando manter a voz profissional. As outras eram mecânicas, como se estivessem lavando um objeto, não uma pessoa. Isabela continuou massageando suavemente seu couro cabeludo, mas podia sentir seu coração batendo um pouco mais rápido. Todos merecem ser tratados com dignidade. Dignidade, Rafael repetiu, e havia algo contemplativo em sua voz. Palavra interessante. Você realmente acredita nisso, não acredita? Acredito. Mesmo quando a pessoa está assim, a vulnerabilidade em sua voz quase quebrou o coração de Isabela. Especialmente então. Quando ela terminou de enxaguar seu cabelo, Rafael abriu os olhos e a olhou diretamente. Havia algo diferente em seu olhar, menos hostilidade, mais curiosidade genuína. Por que você se tornou enfermeira? Ele perguntou. A pergunta a pegou desprevenida. Era pessoal, mais pessoal do que qualquer coisa que haviam compartilhado antes. Ela hesitou, lembrando-se das instruções de manter distância profissional. Mas havia algo nos olhos dele, uma abertura genuína que ela não havia visto antes. Perdi meu pai quando tinha 16 anos. Passei muito tempo em hospitais, vendo enfermeiras cuidarem dele. Algumas eram apenas técnicas, faziam o trabalho e saíam. Mas outras faziam diferença real na forma como ele se sentia sobre si mesmo, mesmo quando estava doente. Rafael ficou quieto, processando a informação. E você quer ser o tipo que faz diferença? Ele disse. Não era uma pergunta. Sim. Mesmo que isso não seja tecnicamente seu trabalho aqui? Isabela parou, toalha na mão, percebendo o que ele estava perguntando. Era uma armadilha gentil, uma forma de fazer ela admitir que estava começando a se importar além do profissionalmente necessário. Meu trabalho aqui é cuidar de você, ela disse cuidadosamente. Todas as diretrizes dizem para manter distância, mas é difícil cuidar realmente de alguém sem se importar pelo menos um pouco. Rafael sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela havia visto desde que chegara. Era transformador, iluminando todo o seu rosto e lembrando-a de que ele tinha apenas 28 anos, que havia toda uma vida pela frente. Obrigado por ser honesta, ele disse. Depois do banho, enquanto ela preparava seus medicamentos, Rafael não retomou imediatamente sua posição diante da janela.
Em vez disso, ele permaneceu próximo, observando-a trabalhar. Você é muito organizada, ele comentou. Medicamentos requerem precisão, ela respondeu. Mas estava consciente de que ele estava realmente prestando atenção nela pela primeira vez. Quantos anos você disse que tem? 23. E este é realmente seu primeiro trabalho como enfermeira particular? Sim. Por quê? Rafael ficou quieto por um momento. Você parece mais experiente do que isso, mais segura. Isabela olhou para ele, tentando decifrar o tom de sua voz. Tive bons professores. Ou talvez você seja naturalmente boa no que faz. Havia algo no jeito que ele disse isso. Não flerte, exatamente, mas uma apreciação genuína que fez o coração dela acelerar ligeiramente. Obrigada, ela disse, distribuindo as pílulas matinais em um pequeno copo. Aqui estão seus medicamentos. Enquanto ele tomava as pílulas, Isabela notou que sua postura havia mudado. Ele não estava mais curvado sobre si mesmo em derrota silenciosa. Havia uma energia sutil diferente, como se algo dentro dele tivesse acordado ligeiramente. Isabela, ele disse quando terminou com os medicamentos. Sim? Obrigado. Por tudo. Você faz isso parecer menos... Menos o quê? Menos humilhante. A confissão foi feita quietly, como se ele não tivesse certeza de que deveria compartilhá-la. Mas havia uma honestidade nela que fez algo se apertar no peito de Isabela. Não é humilhante precisar de cuidados, ela disse suavemente. É humano. Rafael a estudou por um longo momento. Você realmente acredita nisso? Acredito. Mesmo quando eu estava sendo terrível com você nos primeiros dias. Isabela quase sorriu. Especialmente então. Pessoas feridas às vezes atacam primeiro como mecanismo de defesa. E você não levou para o lado pessoal? Não, eu entendi. Outra rajada de trovão sacudiu a casa e Rafael olhou para a janela. Mas desta vez, sua expressão não era de tristeza pura. Havia algo mais complexo, uma mistura de melancolia e talvez, apenas talvez, um traço de esperança. A tempestade está passando, Isabela observou, notando que a chuva estava diminuindo. Sim, Rafael concordou, mas seus olhos estavam nela, não na janela. Acho que está. Durante os exercícios de fisioterapia daquela tarde, Rafael trabalhou com mais energia e foco do que Isabela havia visto antes. Era como se a conversa da manhã tivesse liberado algo dentro dele, uma motivação que havia estado dormindo. Você está indo muito bem, ela comentou enquanto ele completava um exercício particularmente desafiador. Estou me sentindo diferente hoje, ele admitiu. Diferente como? Rafael parou o exercício e a olhou diretamente, como se talvez valesse a pena tentar. A simplicidade da declaração escondeu seu impacto emocional. Isabela sentiu algo se apertar em sua garganta. Sempre vale a pena tentar, ela disse. Você realmente acredita nisso? Acredito. Mesmo para alguém como eu? Especialmente para alguém como você. Rafael ficou quieto por um momento e Isabela podia vê-lo processando suas palavras. Por que especialmente? Ele perguntou finalmente. Isabela percebeu que estava pisando em terreno perigoso. Suas palavras estavam se tornando mais pessoais, mais envolvidas emocionalmente do que o contrato permitia. Mas havia algo na forma como ele a olhava, uma fome genuína por conexão humana, que tornava impossível dar uma resposta puramente profissional. Porque você é inteligente, determinado e claramente tinha uma vida plena antes do acidente. Isso não desaparece só porque suas circunstâncias mudaram, ela disse. Mas tudo mudou, ele disse quietly. Algumas coisas mudaram, não tudo. Rafael a estudou por um longo momento, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. As outras enfermeiras nunca disseram nada assim,
Ele disse. O que elas diziam? Coisas vazias sobre pensar positivo e não desistir. Clichês que não significavam nada. E o que eu disse é diferente. O que você disse é específico. Sobre mim. Como se você realmente me visse como uma pessoa individual, não apenas como um caso genérico de lesão na medula. Isabela sentiu seu coração acelerar. Ela realmente o via como um indivíduo, muito mais do que era profissionalmente apropriado. Todos são indivíduos, ela disse, tentando manter alguma distância profissional. Sim, mas nem todos reconhecem isso. Você reconhece. Havia algo na forma como ele disse isso, uma gratidão misturada com algo mais profundo, que fez Isabela perceber que estava em território muito mais complicado do que havia antecipado. Quando o dia terminou e ela estava organizando suas coisas para sair, Rafael a chamou. Isabela? Sim, obrigado, por hoje, por me ver. A forma como ele disse isso, com uma vulnerabilidade genuína, fez algo se mover no peito dela. Até amanhã, Rafael, ela disse suavemente. Era a primeira vez que ela havia usado seu nome sem formalidades, e ambos notaram. Havia uma intimidade no simples uso do nome que indicava que algo fundamental havia mudado entre eles. Enquanto dirigia para casa naquela noite, Isabela não conseguia parar de pensar na conversa. Ela havia sido contratada para dar banho em Rafael Montenegro e cuidar de suas necessidades médicas básicas. O contrato era claro sobre manter distância emocional. Mas Rafael não era apenas um paciente rico que precisava de cuidados. Ele era um homem jovem, inteligente, ferido, que estava lutando não apenas com limitações físicas, mas com uma crise profunda de identidade e propósito. E ela estava começando a se importar com ele de uma forma que ia muito além do profissional. O que a assustava não era que ela estava se importando, era quão naturalmente isso estava acontecendo e quão certo parecia. Ela tentou se convencer de que era apenas compaixão profissional, o tipo de empatia que qualquer boa enfermeira sentiria por um paciente em sofrimento. Mas, no fundo, ela sabia que era algo mais. Rafael Montenegro estava começando a importar para ela não apenas como paciente, mas como pessoa. E isso mudava tudo. A segunda semana trouxe mudanças sutis, mas significativas. Rafael não resistia mais aos cuidados matinais com a mesma rigidez dos primeiros dias. Durante o banho de segunda-feira, ele até fez uma pergunta sobre a técnica que Isabela usava para lavar seu cabelo. Minha mãe costumava fazer assim quando eu era criança, ele disse inesperadamente, enquanto ela massageava suavemente seu couro cabeludo. Movimentos circulares, bem devagar. Isabela parou por um momento, surpresa com a revelação pessoal. Ela ainda faz? Não. A voz dele ficou mais quieta. Ela não consegue mais me olhar sem chorar, então ela evita momentos íntimos como esse. Havia tanto peso emocional nessa confissão que Isabela sentiu seu coração se apertar. Deve ser difícil para ela também. É, mas é mais difícil para mim assistir ela chorar toda vez que me vê. Rafael fechou os olhos quando ela recomeçou a massagem. Você não faz isso. Não faço o quê? Não me olha como se eu fosse tragédia ambulante. Isabela continuou os movimentos suaves, processando suas palavras. Porque você não é uma tragédia. Você é uma pessoa que passou por algo difícil. Há uma diferença? Uma grande diferença. Durante o resto do banho, Rafael ficou mais relaxado do que ela jamais o havia visto. Quando ela ajudou a secar seus cabelos, ele não evitou contato visual como costumava fazer. Em vez disso, ele a observou trabalhar com uma expressão que ela estava aprendendo a reconhecer como gratidão genuína. Isabela, ele disse quando ela estava terminando. Sim, obrigado por não ter pena de mim. A forma direta como ele disse isso a atingiu profundamente. Não tenho pena de você, Rafael. Tenho respeito por você. Por quê?
A pergunta foi feita com curiosidade genuína, não autocompaixão. Por que você enfrenta cada dia? Porque você não desistiu, mesmo quando claramente queria desistir. Porque você está aqui, tentando. Rafael ficou quieto por um longo momento, e Isabela podia vê-lo processando suas palavras. Às vezes não sinto que estou tentando, ele admitiu. Às vezes sinto que estou apenas existindo. Existir também requer coragem, especialmente quando é difícil. Você tem uma forma interessante de ver as coisas. Aprendi com experiência própria. Rafael a olhou com curiosidade renovada. Você já passou por algo assim? Não fisicamente, mas emocionalmente? Isabela hesitou. Eles estavam definitivamente entrando em território pessoal, muito além do que o contrato especificava. Mas havia algo na abertura dele que tornava impossível dar uma resposta puramente profissional. Quando meu pai morreu, ela disse lentamente, eu passei meses apenas existindo, levantando, indo à escola, voltando para casa, dormindo, repetindo. Não sentia que estava vivendo realmente, apenas passando pelos movimentos. E o que mudou? Percebi que podia escolher honrar a memória dele vivendo plenamente, ou podia continuar apenas existindo como uma versão diminuída de mim mesma. Rafael a estudou intensamente, e você escolheu viver plenamente. Eventualmente, não foi imediato. Quanto tempo levou? Cerca de 1 ano. 1 ano, ele repetiu como se estivesse calculando algo. Faz 8 meses desde o acidente. Cada pessoa tem seu próprio tempo. E você acha que eu vou chegar lá, a escolher viver plenamente? A pergunta foi feita com uma vulnerabilidade que quase quebrou o coração de Isabela. Havia tanto medo por trás dela, medo de que ele nunca encontrasse uma forma de ser feliz novamente. Acho que você já está começando, ela disse suavemente. O que te faz pensar isso? Você está fazendo perguntas. Está curioso sobre coisas. Isso é o começo. Durante os exercícios daquela tarde, Rafael trabalhou com uma energia que ela não havia visto antes. Era como se a conversa da manhã tivesse plantado uma semente de possibilidade. Posso perguntar uma coisa? Ele disse enquanto fazia exercícios de fortalecimento dos braços. Claro! Por que você realmente aceitou este trabalho? Digo, um emprego onde você basicamente dá banho em um homem rico e mimado não parece o tipo de coisa que alguém sonha em fazer. Isabela quase riu da forma direta como ele descreveu a situação. Primeiro, você não é mimado. E segundo, eu precisava do trabalho, mas também... Também o quê? Também achei que poderia fazer diferença. Para mim, para qualquer pessoa na sua situação. Rafael parou o exercício e a olhou diretamente. E você acha que está fazendo diferença? A pergunta era complexa, carregada de nuances. Ele não estava apenas perguntando sobre sua competência profissional. Estava perguntando se ela achava que sua presença na vida dele importava. Espero que sim, ela disse honestamente. Você está, ele disse simplesmente. Mais do que você imagina. E na terça-feira, Rafael surpreendeu Isabela perguntando se ela poderia abrir as cortinas durante o banho. A luz natural vai incomodar? Ela perguntou, movendo-se para as janelas. Talvez seja hora de parar de me esconder dela. Quando a luz dourada da manhã inundou o banheiro, Isabela viu Rafael claramente pela primeira vez. O sol revelou detalhes que a luz artificial havia escondido. A forma como seus olhos verdes tinham pontos dourados, como sua pele ainda mantinha um leve bronzeado que falava de dias passados ao ar livre, como seus braços e ombros eram mais musculosos do que ela havia percebido. Melhor? Ela perguntou. Diferente, ele disse, piscando na luz. Mas talvez diferente seja bom. Durante o banho naquela manhã, Rafael foi mais conversador do que nunca. Ele perguntou sobre a formação de Isabela, sobre outros pacientes que ela havia cuidado, sobre sua família. Eram perguntas pessoais, mas feitas com uma curiosidade genuína,
que não parecia inadequada. Você tem irmãos? Ele perguntou enquanto ela lavava suas costas. Uma irmã mais nova. Ela está estudando medicina. Médica de família? Ela seguiu meu exemplo, de certa forma, depois de ver como os profissionais de saúde fizeram diferença para nosso pai. Então vocês duas escolheram carreiras de cuidar das pessoas. Sim, isso diz algo sobre quem vocês são como pessoas. Isabela parou por um momento. O que diz? Que vocês veem valor em servir aos outros, que vocês entendem que cuidar de alguém é um privilégio, não apenas um trabalho. A percepção dele a surpreendeu. Era uma forma profunda e respeitosa de ver sua profissão. Obrigada, ela disse. Não muitas pessoas veem assim. Talvez porque elas nunca precisaram realmente de cuidados. E você precisa. Rafael ficou quieto por um momento. Eu precisava mais do que imaginava, não apenas fisicamente. A admissão foi feita quietly, como se ele estivesse revelando um segredo. Isabela entendeu que ele estava falando sobre necessidade emocional, a necessidade de ser visto, ouvido, tratado com dignidade. Todo mundo precisa de cuidados às vezes, ela disse suavemente. Mesmo você? A pergunta a pegou desprevenida. Especialmente eu. A quem cuida de você? Eu mesma, principalmente. Isso deve ser solitário. Isabela parou de lavar suas costas por um momento, processando a observação. Era solitário, ela percebeu. Ela havia se tornado tão focada em cuidar dos outros que raramente permitia que alguém cuidasse dela. Às vezes, ela admitiu, você merece ser cuidada também. A forma simples e sincera como ele disse isso fez algo se mover no peito dela. Era a primeira vez em muito tempo que alguém havia expressado preocupação genuína com seu bem-estar. Obrigada, ela disse, sua voz ligeiramente mais suave do que o usual. Na quarta-feira, Rafael fez um pedido inesperado. Seria possível tomar banho com a janela aberta? Ele perguntou. Eu sinto falta do ar fresco. Isabela verificou a temperatura externa. Era um dia agradavelmente morno. Claro, ela disse, abrindo a janela do banheiro. A brisa suave que entrou trouxe com ela o aroma de jasmins do jardim e o som distante de pássaros cantando. Rafael fechou os olhos e respirou profundamente. Há quanto tempo você não sente ar fresco? Isabela perguntou. Meses, ele admitiu. Eu costumava passar a maior parte do tempo ao ar livre. Caminhadas, esportes, viagens. Agora parece que vivo em uma bolha de ar-condicionado. Você poderia sair para o jardim, pelo menos. Rafael abriu os olhos e a olhou com uma expressão complexa. Poderia? Fisicamente, sim. Por que não faria? Porque, ele hesitou, porque uma vez que eu sair, vou ter que admitir que posso ter uma vida fora destes quartos. E se eu admitir isso, vou ter que decidir que tipo de vida quero ter. Isabela entendeu. Ficar dentro de casa era uma forma de evitar confrontar o futuro, de evitar tomar decisões difíceis sobre como reconstruir sua vida. E você não está pronto para tomar essas decisões? Não sei. Você não precisa decidir tudo de uma vez. Pode começar apenas respirando ar fresco. Rafael considerou isso enquanto ela terminava o banho. Quando ela estava secando seus cabelos, ele disse: talvez você tenha razão. Sobre o quê? Sobre começar pequeno. Na quinta-feira, Rafael surpreendeu Isabela novamente. Hoje quero tentar algo diferente, ele disse durante o banho matinal. O que você tem em mente? Quero tentar lavar meu próprio cabelo. Isabela parou, surpresa. Desde que chegara, ela havia cuidado de todos os aspectos da higiene dele. A ideia de ele reassumir algum controle era significativa. Tem certeza? Posso continuar fazendo. Eu sei que pode, mas quero tentar. Isabela ajudou a posicioná-lo de forma que pudesse alcançar facilmente seu cabelo. Então, observou enquanto ele trabalhava com movimentos cuidadosos, mas determinados. Como está indo? Ela perguntou. Estranho, ele admitiu.
Mas bom, como se eu estivesse reaprendendo algo básico. Você está reaprendendo a ser independente, reaprendendo a confiar em si mesmo. Quando ele terminou, havia uma expressão de satisfação sutil em seu rosto que Isabela não havia visto antes. Pequenas vitórias, ele disse. Pequenas vitórias levam a grandes mudanças. Durante os exercícios daquela tarde, Rafael tinha mais energia e foco do que ela jamais havia visto. Era como se cada pequeno passo em direção à independência alimentasse sua motivação. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Ele disse enquanto fazia exercícios de resistência. Depende de quão pessoal. Você está feliz? Na vida, digo. A pergunta a pegou completamente desprevenida. Era profundamente pessoal, o tipo de pergunta que você faz a um amigo próximo, não a uma enfermeira contratada. Isso é muito pessoal, ela disse, mas sem hostilidade. Desculpe, você pode não responder. Isabela considerou a pergunta enquanto o observava continuar seus exercícios. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complexa. Na maior parte do tempo, ela disse finalmente, mas há momentos em que sinto que algo está faltando. O que está faltando? Conexão, talvez. Propósito mais profundo. Sensação de que estou realmente vivendo, não apenas existindo. Rafael parou o exercício e a olhou intensamente. Isso soa familiar. Soa? É exatamente como eu me sentia antes do acidente. Tudo estava indo bem na superfície, mas havia uma sensação de vazio, como se eu estivesse indo através dos movimentos de uma vida que parecia certa no papel, mas não sentia certa no coração. Isabela sentiu uma conexão profunda com suas palavras. E o acidente mudou isso? O acidente mudou tudo, incluindo a forma como eu vejo o que realmente importa. E o que realmente importa? Rafael ficou quieto por um longo momento, como se estivesse formulando uma resposta que ele mesmo estava descobrindo. Conexões reais, ele disse finalmente. Momentos genuínos. Pessoas que te veem realmente, não apenas a versão que elas querem ou esperam ver. Havia algo na forma como ele disse isso, olhando diretamente para ela, que fez o coração de Isabela acelerar. Isso é profundo. Ela disse. O sofrimento às vezes leva à clareza. E você tem clareza agora? Sobre algumas coisas, sim, sobre outras. Ele pausou, seus olhos ainda nela. Ainda estou descobrindo. Na sexta-feira, Rafael fez um pedido que mudou tudo. Isabela, ele disse depois do banho matinal, gostaria de almoçar comigo hoje, no jardim? A pergunta a paralisou. Era claramente pessoal, social, muito além dos limites profissionais estabelecidos pelo contrato. Rafael, eu não sei se isso é apropriado. Por favor, ele disse, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que ela não havia ouvido antes. Não como paciente e enfermeira, apenas como duas pessoas que gostam da companhia uma da outra. Isabela sabia que deveria dizer não. Sabia que estava cruzando uma linha que poderia complicar tudo, mas havia algo nos olhos dele, uma esperança genuína que tornava impossível recusar. Apenas almoço, ela disse. Apenas almoço. Mas ambos sabiam que não seria apenas almoço. Era o primeiro passo em direção a algo que nenhum deles estava pronto para nomear, mas que ambos sentiam crescendo entre eles. Enquanto Isabela ajudava Rafael a se preparar para sua primeira saída ao jardim em 8 meses, ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. Ela havia sido contratada para dar banho nele e cuidar de suas necessidades médicas. Mas em algum lugar no processo, ela havia começado a se importar com Rafael Montenegro não apenas como paciente, mas como homem. E ele havia começado a vê-la não apenas como uma funcionária, mas como uma mulher que havia trazido luz de volta à sua vida escura.
O que começara como um contrato de trabalho estava se transformando em algo muito mais perigoso e muito mais real, e nenhum deles estava preparado para enfrentar as consequências disso. O momento em que Rafael cruzou a soleira da porta para o jardim foi transformador. Isabela observou sua expressão mudar completamente quando o sol tocou seu rosto pela primeira vez em 8 meses. Ele fechou os olhos e respirou profundamente, como um homem sedento bebendo água pura. Eu havia esquecido, ele murmurou, sua voz cheia de emoção contida. Esquecido o quê? Isabela perguntou suavemente, empurrando sua cadeira pelo caminho de pedras que levava ao gazebo no centro do jardim. Como o mundo é vivo lá fora! O jardim estava deslumbrante naquele dia de sexta-feira. As roseiras estavam em plena floração, criando explosões de cor vermelha, rosa e branca ao longo dos canteiros cuidadosamente planejados. O perfume das flores misturava-se com o aroma fresco da grama cortada e a fragrância doce dos jasmins que cresciam perto da fonte central. Dona Marta havia arranjado uma mesa sob o gazebo, com uma toalha branca impecável e um almoço elegante, mas simples. Quando elas se aproximaram, a governanta observou com uma expressão que oscilava entre surpresa e preocupação. Senhor Rafael, ela disse, claramente chocada em vê-lo fora do quarto. Tem certeza de que isso é aconselhável? Estou certo, Dona Marta. Rafael respondeu, sua voz mais firme do que Isabela havia ouvido em semanas. Isabela achou que seria bom para mim ter um pouco de ar fresco. O olhar que Dona Marta dirigiu a Isabela foi complexo, parte apreensão, parte curiosidade e algo que poderia ter sido aprovação cautelosa. Bem, a governanta disse finalmente, vou deixar vocês almoçarem. Quando ficaram sozinhos, Rafael ficou quieto por vários minutos, apenas absorvendo o ambiente. Isabela o observou, notando como sua postura havia mudado. Fora do quarto escuro, sob a luz natural, ele parecia mais jovem, mais vivo. Há quanto tempo este jardim existe? Ela perguntou, tentando quebrar o silêncio contemplativo. Minha avó o planejou há 40 anos, Rafael respondeu, seus olhos vagando pelas flores. Ela disse que queria criar um lugar onde a família pudesse encontrar paz, não importa o que estivesse acontecendo no mundo exterior. É lindo. Eu costumava vir aqui quando era criança, especialmente quando estava chateado ou confuso sobre alguma coisa. Havia algo sobre estar cercado por toda essa vida crescente que me fazia sentir que qualquer problema podia ser resolvido. Isabela serviu o almoço. Uma salada fresca com frango grelhado, pão caseiro ainda morno e um suco de frutas vermelhas que brilhava como rubis no copo de cristal. E funcionava? Vir aqui resolvia seus problemas? Ela perguntou. Na maioria das vezes, ou pelo menos me dava perspectiva suficiente para enfrentá-los. Rafael pegou um garfo, mas parou antes de comer, olhando ao redor novamente. Depois do acidente, não conseguia suportar estar aqui. Toda essa beleza, toda essa vida, apenas me lembrava do que eu havia perdido. E agora? Rafael considerou a pergunta enquanto provava a salada. Agora, não sei, é diferente. Ainda dói um pouco, mas há algo mais também. O que mais? Esperança, talvez? Ele a olhou diretamente. Você me trouxe esperança, Isabela. A confissão simples e sincera fez o coração dela acelerar. Eles estavam definitivamente em território perigoso agora, muito além de qualquer relacionamento profissional apropriado. Rafael, ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Eu sei que isso complica as coisas. Sei que você foi contratada para cuidar de mim profissionalmente, não para isto. Ele gesticulou entre eles. Mas não posso fingir que você é apenas minha enfermeira quando você claramente se tornou muito mais. Isabela sentiu sua respiração ficar mais superficial. Muito mais como a primeira pessoa em 8 meses que me fez sentir humano novamente. Como alguém que me vê não como um projeto quebrado para ser consertado, mas como um homem
que ainda tem valor. A vulnerabilidade em sua voz era quase dolorosa de ouvir. Isabela sabia que deveria manter a distância profissional. Sabia que deveria redirecionar a conversa para território mais seguro. Mas havia algo na honestidade bruta dele que tornava impossível não responder com igual honestidade. Você me fez sentir necessária de uma forma que vai além do profissional. Ela admitiu quietly. Quando cuido de você, não é apenas trabalho. É significativo. Pessoal. Rafael deixou o garfo e se inclinou ligeiramente para frente. Pessoal como? Como se cada pequena melhoria que você faz fosse uma vitória pessoal para mim também. Como se seu bem-estar tivesse se tornado importante para mim de uma forma que não deveria, considerando nosso relacionamento profissional. E se não fosse profissional? Se nos tivéssemos conhecido em outras circunstâncias? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades não expressas. Não sei, Isabela respondeu honestamente, mas sei que gosto de estar com você. Gosto de nossas conversas. Gosto de ver você redescobrir partes de si mesmo. Mesmo as partes quebradas. Especialmente as partes quebradas, porque são elas que mostram sua verdadeira força. Rafael ficou quieto por um longo momento, estudando seu rosto como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Você sabe que está me ajudando a me apaixonar por você, não sabe? Ele disse finalmente. A confissão foi feita tão suavemente que por um momento Isabela pensou que havia imaginado as palavras. Quando a realidade do que ele havia dito se registrou, ela sentiu como se o mundo tivesse parado. Rafael, eu sei que não deveria dizer isso. Sei que coloca você em uma posição impossível. Mas não posso fingir que não está acontecendo. Isabela olhou para suas próprias mãos, tentando processar a confissão e seus próprios sentimentos complexos em resposta. Isso muda tudo, ela disse quietly. Tem que mudar? Sim, porque eu também estou me apaixonando por você. A admissão saiu antes que ela pudesse detê-la, honesta e inevitável. Quando ela olhou para cima, viu algo transformar o rosto de Rafael. Alívio, alegria, esperança, tudo misturado em uma expressão que a fez perceber o quão jovem ele realmente era, o quão cheia de possibilidades sua vida ainda poderia ser. Mesmo assim, ele perguntou, gesticulando para sua cadeira de rodas, mesmo assim, por causa de quem você é, não apesar de suas circunstâncias. Rafael estendeu a mão pela mesa, e depois de uma pausa hesitante, Isabela colocou sua mão na dele. O contato foi elétrico, carregado de toda a tensão que havia se acumulado entre eles ao longo das semanas. O que fazemos agora? Ela perguntou. Não sei, ele admitiu. Só sei que não quero fingir que isso não está acontecendo. Eles terminaram o almoço em um silêncio confortável, mas carregado. Suas mãos ocasionalmente se tocando quando alcançavam os pratos. Era como se um barrière invisível havia sido quebrado, permitindo uma intimidade que havia estado crescendo silenciosamente por semanas. Depois do almoço, Rafael pediu para ficar um pouco mais no jardim. Eles se moveram para um banco próximo à fonte, onde o som suave da água criava um fundo relaxante para a conversa. Conte-me sobre seus sonhos, Rafael disse inesperadamente. Meus sonhos? Sim. O que você quer fazer com sua vida? Onde se vê em 5 anos? Isabela considerou a pergunta. Era estranho falar sobre o futuro quando o presente havia se tornado tão complicado. Eu sempre quis ter minha própria clínica, ela disse. Um lugar onde pudesse oferecer cuidados personalizados, não apenas tratamento médico padronizado. Algum lugar onde as pessoas se sentissem vistas e valorizadas. Isso soa como você, Rafael disse. Cuidar das pessoas como indivíduos. E você? Quais eram seus sonhos antes do acidente? Rafael ficou quieto por um momento, olhando para a água da fonte.
Eu queria provar para meu pai que podia expandir os negócios da família de formas que ele nunca havia imaginado. Queria viajar mais, ver o mundo, viver aventuras. Ele pausou. Queria encontrar alguém para compartilhar tudo isso. E agora? Agora? Não sei. Todos esses sonhos parecem pertencer a uma versão diferente de mim. Ou talvez eles precisem ser adaptados, não abandonados. Rafael a olhou com curiosidade. O que você quer dizer? Talvez você possa encontrar novas formas de expandir os negócios, novas formas de viajar e ter aventuras. Talvez você possa... Ela hesitou. Talvez você possa encontrar alguém para compartilhar uma versão diferente, mas igualmente significativa desses sonhos. A implicação em suas palavras era clara, e Rafael a estudou intensamente. Você estaria interessado em descobrir como seriam esses sonhos adaptados? Ele perguntou. Sim, estaria. O resto da tarde passou como um sonho. Eles falaram sobre tudo. Suas infâncias, suas esperanças, seus medos, suas visões sobre o que tornava a vida significativa. Era o tipo de conversa profunda que geralmente acontece entre pessoas que se conhecem há anos, não semanas. Quando o sol começou a se pôr, Dona Marta apareceu discretamente para avisar que o jantar estava quase pronto. Já? Rafael perguntou genuinamente surpreso. Parece que acabamos de começar a conversar. É assim que você sabe que é uma boa conversa, Isabela disse, sorrindo. Enquanto ela o ajudava a voltar para a casa, Rafael pegou sua mão. Isabela, ele disse quando pararam na porta. Obrigado por hoje, por me trouxer de volta ao mundo. Obrigada por me deixar fazer parte da sua jornada de volta. Naquela noite, enquanto Isabela dirigia para casa, sua mente estava em turbilhão. Em poucas horas, sua vida havia mudado completamente. Ela não era mais apenas a enfermeira de Rafael Montenegro. Ela estava se apaixonando por ele, e ele por ela. Mas ainda havia enormes complicações a considerar. Ela era sua funcionária. Ele era seu paciente. Havia questões éticas, profissionais e práticas que não podiam ser ignoradas. Mais importante, havia a questão de sua família. Os Montenegro eram uma família poderosa e influente. O que pensariam sobre seu filho e herdeiro se envolvendo romanticamente com sua enfermeira contratada? Quando chegou em casa, Isabela encontrou uma mensagem em sua secretária eletrônica que fez seu estômago afundar. Isabela, aqui é Dona Marta. O senhor Montenegro, pai, gostaria de falar com você amanhã de manhã antes de começar seu trabalho. Por favor, chegue às 7h30. Obrigada. Isabela sabia, com uma certeza que a deixou enjoada, que de alguma forma sua mudança de relacionamento com Rafael havia sido notada. E que a conversa da manhã seguinte poderia mudar tudo, possivelmente terminando tanto seu emprego quanto sua crescente relação com Rafael antes que qualquer um dos dois pudesse florescer completamente. Ela havia cruzado uma linha profissional e agora ia ter que enfrentar as consequências. Mas enquanto se preparava para dormir naquela noite, uma coisa estava clara em sua mente: não se arrependia. O que quer que acontecesse na manhã seguinte, ela não se arrependia de ter permitido que seus sentimentos por Rafael se desenvolvessem. Ele havia trazido alegria e propósito à sua vida de uma forma que ela não havia experimentado antes, e ela havia claramente feito o mesmo por ele. A questão agora era se eles teriam a chance de explorar aonde esses sentimentos poderiam levar, ou se as realidades práticas de suas diferentes posições na vida tornariam isso impossível. De uma forma ou de outra, ela descobriria na manhã seguinte. Isabela chegou à mansão Montenegro na manhã seguinte com o estômago em nós. Havia passado a noite inteira ensaiando o que diria, como se defenderia, como explicaria o inexplicável. Como você explica que se apaixonou pelo homem que deveria apenas cuidar profissionalmente? Dona Marta a recebeu na porta com uma expressão inescrutável.
Bom dia, Isabela. O senhor Montenegro está esperando na biblioteca. A biblioteca da mansão era imponente. Paredes forradas de livros do chão ao teto, poltronas de couro antigo, uma mesa de mogno que parecia ter testemunhado décadas de decisões importantes. E atrás dessa mesa estava Carlos Montenegro, o patriarca da família. Aos 62 anos, Carlos Montenegro era uma figura impressionante. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, ternos sob medida e olhos que pareciam capazes de avaliar o valor de uma pessoa em segundos. Isabela podia ver de onde Rafael havia herdado sua postura aristocrática e sua inteligência afiada. Senhorita Isabela, ele disse, gesticulando para uma cadeira em frente à mesa. Sua voz era cortês, mas havia uma frieza nela que fez Isabela se sentir como uma estudante chamada à diretoria. Por favor, sente-se. Isabela se sentou, mantendo as costas eretas e as mãos cuidadosamente entrelaçadas no colo. Senhor Montenegro, Dona Marta me informou sobre os desenvolvimentos recentes no cuidado do meu filho. Isabela sentiu seu coração acelerar, mas se forçou a manter a voz calma. Senhor, o almoço no jardim, as conversas prolongadas, a mudança evidente no comportamento dele. Carlos se inclinou para a frente, seus olhos penetrantes fixos no rosto dela. Você entende que há limites profissionais que devem ser mantidos? Entendo, senhor. Então você pode explicar por que esses limites parecem ter sido borrados? Isabela respirou fundo. Era o momento da verdade. Ela poderia tentar negar, minimizar, fazer jogos de palavras, ou poderia ser honesta sobre o que havia acontecido entre ela e Rafael. Seu filho estava isolado, deprimido, perdendo a vontade de viver, ela disse, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Parte de ajudá-lo a se recuperar envolvia tratá-lo como uma pessoa completa, não apenas como um conjunto de sintomas a serem gerenciados. E isso requer almoços românticos no jardim? A pergunta foi feita com uma ironia seca que fez Isabela perceber que Carlos Montenegro era mais observador do que ela havia antecipado. Não era romântico, ela disse, embora mesmo enquanto falava, ela soubesse que estava sendo tecnicamente desonesta. Era terapêutico. Rafael não havia saído de seu quarto em 8 meses. O isolamento estava prejudicando sua recuperação. Carlos se recostou em sua cadeira, estudando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Senhorita Isabela, ele disse finalmente, eu construí um império de negócios aprendendo a ler pessoas. E posso ler muito claramente que você e meu filho desenvolveram sentimentos um pelo outro que vão muito além do profissional. Isabela sentiu o sangue subir ao rosto. Não havia sentido em negar quando estava sendo confrontada tão diretamente. Senhor Montenegro, ela começou, eu nunca quis que isso acontecesse. Quando aceitei este trabalho, minha intenção era manter um relacionamento estritamente profissional. Mas Rafael ele é um homem notável. Inteligente, corajoso, gentil, apesar de tudo o que passou. E sim, desenvolvi sentimentos por ele. Mas isso não compromete a qualidade do cuidado que ofereço. Na verdade, Carlos disse, pode ser que tenha melhorado a qualidade do cuidado. A resposta a surpreendeu completamente. Ela havia esperado raiva, demissão imediata, talvez ameaças legais. Não havia esperado compreensão? Senhor, meu filho estava morrendo lentamente aqui nesta casa, Carlos disse, sua voz carregando uma dor que ele raramente permitia que outros vissem. Não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Ele havia perdido toda a vontade de viver, toda a esperança no futuro. Nós tentamos tudo, os melhores médicos, terapeutas, medicamentos, nada funcionou. Bem, Carlos se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim, onde Isabela podia ver Rafael sentado sob o gazebo, lendo um livro. Então você chegou, ele continuou.
E em 3 semanas, meu filho está lendo novamente, rindo ocasionalmente, saindo de seu quarto. Ontem eu o vi no jardim pela primeira vez desde o acidente, e havia algo em seus olhos que eu não via há meses. O quê? Isabela perguntou suavemente. Esperança. Carlos se virou para encará-la. Então não, senhorita Isabela. Eu não estou aqui para demiti-la por cruzar limites profissionais. Estou aqui para entender se seus sentimentos por meu filho são genuínos ou se você é uma jovem mulher inteligente que viu uma oportunidade de se beneficiar da vulnerabilidade de um homem rico. A acusação implícita foi como um tapa no rosto. Isabela se levantou, sua própria dignidade finalmente se impondo sobre seu nervosismo. Com todo o respeito, senhor Montenegro, ela disse, sua voz firme, se eu quisesse me beneficiar da riqueza de alguém, haveria formas muito mais fáceis de fazer isso do que me apaixonar por um homem em cadeira de rodas que passou os últimos 8 meses rejeitando qualquer tentativa de conexão humana. Carlos levantou uma sobrancelha e, por um momento, Isabela viu um flash de aprovação em seus olhos. Continue, ele disse. Eu me apaixonei por Rafael, apesar de suas circunstâncias, não por causa delas. Me apaixonei por sua inteligência, seu humor seco, sua coragem em enfrentar cada dia mesmo quando claramente queria desistir. Me apaixonei pela forma como ele me vê, não como alguém para impressionar ou conquistar, mas como um igual, como alguém cujas opiniões e sentimentos importam. Isabela respirou fundo, sabendo que estava arriscando tudo com sua honestidade. E se o senhor acha que isso compromete minha capacidade de cuidar dele, então talvez devesse encontrar outra enfermeira, porque não posso fingir que não me importo com ele. Não vou voltar a tratá-lo como apenas um trabalho quando ele se tornou muito mais. Carlos ficou quieto por um longo momento, estudando seu rosto. Então, para sua completa surpresa, ele sorriu. Essa é exatamente a resposta que eu esperava ouvir, ele disse. Senhorita Isabela, meu filho é herdeiro de uma fortuna considerável. Desde o acidente, tem havido interesse de várias jovens mulheres e suas famílias, pessoas que veem uma oportunidade em sua vulnerabilidade atual. Isabela sentiu uma onda de náusea ao perceber que outras pessoas haviam tentado se aproveitar de Rafael em seu estado vulnerável. Mas você, Carlos continuou, você o defendeu. Defendeu seus sentimentos por ele com paixão e honestidade, mesmo sabendo que isso poderia custar seu emprego. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre suas motivações. Então, não estou demitida? Pelo contrário, estou oficialmente mudando seu status de enfermeira contratada para, digamos, acompanhante pessoal, com aumento salarial correspondente, é claro. Isabela piscou, confusa. Acompanhante pessoal? Alguém que passa tempo com Rafael, o encoraja, o acompanha em atividades sociais. Alguém que o ajuda a reintegrar-se ao mundo. Alguém que se importa com ele como pessoa. Mas isso é basicamente dar permissão oficial para você e meu filho explorarem seus sentimentos sem a complicação de questões profissionais inadequadas. Isabela se sentou pesadamente, tentando processar o que estava acontecendo. Por quê? Ela perguntou. Por que o senhor faria isso? Carlos voltou para sua cadeira, sua expressão se suavizando. Porque em 3 semanas você conseguiu o que 8 meses de tratamento médico profissional não conseguiram. Você trouxe meu filho de volta à vida. E por quê? Ele pausou. Eu reconheço o amor verdadeiro quando o vejo. Senhor Montenegro, minha esposa e eu nos apaixonamos em circunstâncias similarmente complicadas. Ele disse, um sorriso nostálgico cruzando seu rosto. Ela era secretária na empresa do meu pai. Todos disseram que não daria certo. Diferenças de classe, expectativas familiares, questões práticas. 40 anos depois, ela ainda é a melhor decisão que já tomei. Isabela sentiu lágrimas picar em seus olhos. Então vocês aprovam?
Nós aprovamos você, Isabela. Aprovamos a forma como você cuida do nosso filho, a forma como você o vê como um homem completo, não como uma vítima. Aprovamos a felicidade que você trouxe de volta aos olhos dele. Naquele momento, a porta da biblioteca se abriu e Rafael entrou, sua cadeira se movendo suavemente pelo piso de mármore. Sua expressão era tensa, ansiosa. Pai, ele disse, olhando entre Carlos e Isabela. Dona Marta disse que vocês estavam conversando. Sobre o quê? Carlos sorriu para o filho. Sobre o futuro, Rafael. E sobre como às vezes as melhores coisas da vida vêm de lugares inesperados. Rafael olhou para Isabela, que ainda estava processando a conversa surreal que acabara de ter. Isabela, ele disse, preocupação evidente em sua voz. Você está bem? Meu pai disse algo para chateá-la? Pelo contrário, Carlos interrompeu. Eu estava oferecendo a Isabela uma nova posição, como sua acompanhante pessoal, se ela estiver interessada. Rafael olhou confuso. Acompanhante pessoal? Alguém para ajudá-lo a navegar sua reintegração ao mundo. Alguém para acompanhá-lo em eventos sociais, viagens, atividades. Alguém para... Carlos pausou significativamente. Alguém para ser sua parceira, se você quiser. A compreensão lentamente se espalhou pelo rosto de Rafael. Você está dando sua bênção? Estou reconhecendo que vocês dois se apaixonaram e que tentar impedir isso seria tanto fútil quanto cruel. Estou oferecendo uma forma de tornar o relacionamento de vocês socialmente aceitável. Rafael olhou para Isabela, esperança e descrença misturadas em sua expressão. Isabela, ele disse suavemente, você gostaria... Você aceitaria? Isabela olhou entre pai e filho, ainda tentando processar como sua vida havia mudado completamente em 15 minutos. Ela começou, então parou. Rafael, você tem certeza? Isso muda tudo. Não seria mais sua enfermeira, seria minha namorada, Rafael disse simplesmente, oficialmente, com a aprovação da minha família, se você quiser. Isabela sentiu seu coração acelerar. Era tudo o que ela havia ousado esperar, mas nunca realmente acreditou que poderia acontecer. Sim, ela disse, sorrindo pela primeira vez desde que chegara naquela manhã. Sim, eu gostaria muito. Rafael estendeu a mão para ela, e quando ela a pegou, ele a puxou gentilmente para mais perto de sua cadeira. Então, é oficial. Carlos disse, observando os dois com aprovação evidente. Bem-vindos à família, Isabela. Mais tarde, naquele dia, enquanto caminhavam pelo jardim como um casal pela primeira vez oficialmente, Rafael parou próximo à fonte onde haviam almoçado no dia anterior. Ainda não acredito que isso está acontecendo, ele disse, segurando a mão de Isabela. Eu também não. Seu pai me surpreendeu completamente. Ele me surpreendeu também. Mas ele está certo sobre uma coisa. O quê? Você me trouxe de volta à vida, não só fisicamente, mas em todos os sentidos que importam. Isabela se inclinou e beijou suavemente sua testa. Você fez o mesmo por mim. Como? Você me mostrou que cuidar de alguém pode ser sobre muito mais do que procedimentos médicos. Pode ser sobre ver a pessoa inteira, amá-la por quem ela é e ajudá-la a encontrar o melhor de si mesma. Rafael sorriu, e Isabela percebeu que era o sorriso mais genuíno e completo que ela já havia visto dele. Então, namorada oficial, ele disse, qual é nosso próximo passo? Não sei. Isabela admitiu. Mas estou ansiosa para descobrir. E pela primeira vez desde o acidente, Rafael Montenegro também estava ansioso para descobrir o que o futuro poderia trazer. 6 meses haviam se passado desde que Isabela e Rafael oficializaram seu relacionamento, e a transformação em ambos era notável. O que começara como um contrato simples para cuidados básicos de higiene havia florescido em uma parceria que redefinira completamente suas vidas.
Rafael não era mais o homem amargo e isolado que Isabela havia encontrado naquele primeiro dia tenso. Ele havia retomado gradualmente seu papel nos negócios da família, participando de reuniões virtuais de sua casa e depois, eventualmente, visitando o escritório algumas vezes por semana. Sua perspectiva única, como alguém que havia enfrentado a adversidade, trouxe uma nova dimensão de empatia e inovação para a empresa Montenegro. Isabela, por sua vez, havia descoberto que seu papel como acompanhante pessoal era muito mais enriquecedor do que qualquer posição tradicional de enfermagem poderia ter sido. Ela não apenas ajudava Rafael em suas necessidades físicas diárias, mas havia se tornado sua parceira em todos os aspectos da vida, confidentes, estrategista e fonte constante de encorajamento. Naquela manhã de dezembro, Isabela chegou à mansão como sempre fazia, mas encontrou Rafael já acordado e vestido, sentado em sua mesa de trabalho com uma expressão misteriosa. "Você está acordado cedo hoje", ela comentou, aproximando-se para beijar sua testa como havia se tornado seu ritual matinal. "Tenho uma reunião importante hoje", ele disse, pegando sua mão e entrelaçando seus dedos. "Na verdade, tenho uma proposta para fazer." "Proposta de negócios?" "Não exatamente." Rafael virou sua cadeira para encará-la completamente. "Isabela, você se lembra do que disse no nosso primeiro almoço no jardim? Sobre querer ter sua própria clínica?" "Claro. Por quê?" Rafael alcançou uma pasta em sua mesa e a entregou para ela. "Abra." Com curiosidade crescente, Isabela abriu a pasta e encontrou plantas arquitetônicas, documentos legais e fotografias de um belo edifício médico no centro de São Paulo. "Rafael", ela disse, sua voz cheia de confusão. "O que é isso?" "É sua clínica", ele disse simplesmente. "Ou será, se você aceitar minha proposta." Isabela sentou-se pesadamente na cadeira próxima, estudando os documentos. O quê?" "A Clínica Esperança", Rafael explicou, sua voz cheia de entusiasmo que ela não havia ouvido há meses. "Um centro de cuidados personalizados, onde pacientes recebem tratamento médico holístico. Não apenas cuidados físicos, mas apoio emocional, terapia ocupacional, programas de reintegração social." Isabela olhou para as plantas, vendo salas de tratamento, espaços de terapia, até mesmo um jardim interno que lembrava o da mansão Montenegro. Quando você... "Passei os últimos 3 meses trabalhando nisso", Rafael disse. "Com arquitetos, advogados, consultores médicos. Queria criar algo que honrasse a forma como você cuidou de mim, vendo a pessoa inteira, não apenas os sintomas." Lágrimas começaram a formar nos olhos de Isabela, enquanto ela continuava examinando os documentos. "Rafael, isso é incrível, mas eu não posso aceitar algo assim. É muito o quê?" Ele interrompeu gentilmente. "É muito generoso, muito caro. Eu não mereço..." "Pare", Rafael disse firmemente, pegando suas mãos. "Você salvou minha vida, Isabela. Não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos que importam. Você me trouxe de volta ao mundo, me ensinou a sonhar novamente, me mostrou que eu ainda tinha valor como pessoa. Você fez a mesma coisa por mim. Então faremos isso juntos." Isabela o olhou confusa. "Juntos?" Rafael respirou fundo e ela podia ver que ele estava nervoso de uma forma que ela nunca havia visto antes. "Essa é a segunda parte da minha proposta", ele disse, alcançando outro documento da mesa. "Eu gostaria de ser seu parceiro na clínica. Investidor, administrador, qualquer papel que você quiser que eu tenha. Mas mais importante..." Rafael pegou uma pequena caixa de veludo da gaveta de sua mesa e o coração de Isabela parou. "Mais importante, eu gostaria de ser seu parceiro na vida." A caixa se abriu para revelar um anel de noivado simples, mas deslumbrante. Um diamante solitário montado em uma banda de platina, elegante e atemporal. "Isabela", Rafael disse,
sua voz tremendo ligeiramente com emoção. Você aceitaria se casar comigo? Por um momento, Isabela não conseguiu respirar. Ela olhou entre o anel, as plantas da clínica e o homem que havia se tornado o centro de seu mundo. Rafael. Ela começou, mas as palavras falharam. Eu sei que é muito de uma vez, ele disse rapidamente. A clínica, o casamento, tudo. Mas eu não conseguia imaginar um futuro sem você, e não conseguia imaginar um presente melhor para dar a alguém que dedicou sua vida a cuidar dos outros. Isabela finalmente encontrou sua voz. Você realmente quer se casar comigo? Mais do que qualquer coisa no mundo. Mesmo sabendo que eu sou apenas uma enfermeira de uma família de classe média que se apaixonou por seu paciente. Rafael sorriu, e era o sorriso mais radiante que ela já havia visto. Especialmente por isso. Porque você me amou não pelo que eu tinha, mas por quem eu era. Porque você viu potencial em mim quando eu não conseguia ver em mim mesmo. Porque você me ensinou que força real não vem de fazer tudo sozinho, mas de permitir que as pessoas certas te ajudem. Isabela estendeu a mão trêmula e Rafael deslizou cuidadosamente o anel em seu dedo. Ele se encaixou perfeitamente. Sim, ela sussurrou, lágrimas correndo livremente pelo seu rosto. Sim para tudo. Para a clínica, para o casamento, para o futuro juntos. Rafael puxou-a para seu colo e eles se beijaram com a paixão de duas pessoas que haviam encontrado não apenas amor, mas propósito um no outro. Eu te amo, ele murmurou contra seus lábios. Eu te amo também, ela respondeu. Mais do que pensei ser possível amar alguém. Naquele momento a porta se abriu e Carlos Montenegro entrou, seguido por uma mulher elegante que Isabela reconheceu como Helena Montenegro, a mãe de Rafael. Bem, Carlos disse, um sorriso enorme em seu rosto. Pelo barulho, assumo que ela disse sim. Ela disse sim. Rafael confirmou, radiante de felicidade. Helena se aproximou de Isabela com lágrimas nos olhos. Bem-vinda oficialmente à família, querida, ela disse, abraçando-a calorosamente. Você trouxe nosso filho de volta para nós? Ele trouxe a mim também, Isabela respondeu. O resto do dia passou em uma correria de ligações telefônicas, abraços e planejamento. A família Montenegro havia claramente estado preparando para este momento. Helena já tinha uma lista de possíveis locais para casamento. Carlos havia consultado advogados sobre os aspectos legais da clínica e Dona Marta estava praticamente radiante com a perspectiva de planejar um casamento. Naquela tarde, Rafael e Isabela se encontraram sozinhos no jardim onde tudo havia começado a mudar entre eles. O gazebo estava decorado com luzes suaves que Helena havia mandado instalar para a ocasião, criando um ambiente mágico. Ainda não acredito que isso está acontecendo, Isabela disse, admirando seu anel à luz dourada do entardecer. Acredite, Rafael disse, pegando sua mão, e vai ficar ainda melhor. Como pode ficar melhor que isso? Bem, temos uma clínica para construir, um casamento para planejar, uma vida inteira para viver juntos. Rafael pausou, um sorriso travesso em seu rosto. E eu estava pensando que talvez, eventualmente, poderíamos trabalhar em criar uma família. Isabela sentiu seu coração acelerar. Você quer filhos? Com você? Eu quero tudo com você. Eles se beijaram novamente e Isabela percebeu que encontrara não apenas amor, mas uma parceria verdadeira, alguém que compartilhava seus valores, suas ambições, suas visões sobre como tornar o mundo um pouco melhor. 6 meses depois, em uma cerimônia íntima, realizada no mesmo jardim, onde haviam compartilhado seu primeiro almoço como algo mais que enfermeira e paciente, Isabela e Rafael trocaram votos. A Clínica Esperança estava programada para abrir no mês seguinte e eles haviam decidido passar sua lua de mel visitando centros de reabilitação inovadores ao redor do mundo, coletando ideias para incorporar em seu próprio trabalho.
Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se Rafael tomava Isabela como sua esposa, ele respondeu com voz clara e firme: Eu a tomo não apenas como minha esposa, mas como minha parceira, minha melhor amiga, e a mulher que me ensinou que o amor verdadeiro não conserta você. Ele te aceita exatamente como você é e te ajuda a se tornar a melhor versão de si mesmo. Quando foi a vez de Isabela, ela disse: Eu o tomo como meu marido, meu companheiro e o homem que me mostrou que cuidar de alguém é o maior privilégio da vida. Que o amor real cresce não apesar das dificuldades, mas através delas. Enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher no gazebo, iluminado por centenas de pequenas luzes, Isabela refletiu sobre a jornada incrível que os havia levado até ali. Ela havia sido contratada para dar banho em Rafael Montenegro e cuidar de suas necessidades básicas. Era para ser um trabalho simples, técnico, profissional. Ela nunca poderia ter imaginado que se apaixonaria pelo homem por trás do paciente, ou que ele se apaixonaria por ela. Mas às vezes, as melhores coisas da vida vêm dos lugares mais inesperados. Às vezes, o que começa como obrigação se transforma em devoção. E às vezes, quando você para de procurar pelo amor e simplesmente se foca em cuidar bem de alguém, o amor encontra você. Sem arrependimentos? Rafael perguntou enquanto dançavam, como se pudesse ler seus pensamentos. Nenhum, Isabela respondeu. E você? Meu único arrependimento, Rafael disse, girando-a suavemente, é que levou um acidente para eu encontrar você. Mas talvez nós dois precisássemos estar quebrados antes de podermos nos ajudar a ficar inteiros. Talvez não estivéssemos quebrados, Isabela sugeriu. Talvez estivéssemos apenas incompletos, esperando encontrar nossa outra metade. Rafael sorriu, beijando-a suavemente enquanto a música continuava. Eu gosto dessa versão melhor. E enquanto dançavam sob as estrelas, cercados pela família que havia se tornado deles, Isabela soube com certeza absoluta que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas seu propósito. Cuidar de Rafael havia começado como trabalho, mas havia se tornado sua vocação mais verdadeira. O amor, ela percebeu, havia falado mais alto que todas as regras, expectativas e limitações que o mundo havia tentado colocar entre eles. E no final, isso foi tudo o que importou. Bem, queridos ouvintes, chegamos ao fim de mais uma história que nos lembra de que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados. Se esta narrativa tocou seus corações, não se esqueçam de deixar um like, comentar suas impressões e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias emocionantes. Até a próxima e lembrem-se, às vezes, o que começamos por obrigação se transforma na maior bênção de nossas vidas.